Bom dia, meu nome é Igor e hoje eu serei seu apresentador. Hoje em nossa programação, iremos apresentar estudos feitos pelos alunos do Colégio Santa Emília Cordeiro em relação à Grécia Antiga no período arcaico. O período arcaico da Grécia é referente a um momento de desenvolvimento cultural, político e social, situado entre os anos 700 e 500 a.C. Esta fase sucede à Idade das Trevas e oferece os primeiros passos para a democracia grega. No período homérico, começam as transformações sociais e estruturais na Grécia. As alterações criam novas e radicais diferenças na estrutura grega, que colocou fim à cultura micênica. Iniciou a gentílica. Mesmo a cultura gentílica tendo ruído ainda no final do período homérico, é no período arcaico onde se dá a fase final de uma nova transformação social e estrutural. Os gênios foram extintos e deram lugar a uma concentração de terra pela aristocracia que passou a governar os gregos. Juntamente com o poder dos eupátridas, membros da aristocracia, ocorreu o crescimento da população grega, a qual contava cada vez mais com o número de pessoas sem acesso às terras. Neste momento da história grega, as pessoas passavam dificuldades por não ter onde cultivar seus alimentos de subsistência e de desfrutar de condições para sobreviver. Com isso, foi necessário que essa massa de pessoas sem posse de terra migrasse. Esse novo movimento da população grega é chamado de Segunda Diáspora Grega, a qual foi responsável, a partir de 700 a.C., 750 a.C., por conquistar novos territórios e novas relações comerciais para o mundo grego ao longo das áreas costeiras do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro. No período arcaico, davam-se os primeiros passos para se construir a democracia grega. A escrita foi revitalizada e novas organizações políticas e sociais se adaptaram. É também no período arcaico que surgem os primeiros legisladores gregos, e o mais antigo é conhecido como Zaleuco de Locros. Os legisladores pioneiros surgiram em meados do século VII a.C. Os mais conhecidos foram os atenienses Drácon e Solon. No entanto, os legisladores não conseguiram resolver os problemas sociais e abriram espaços para os tiranos. Os tiranos eram uns indivíduos que tomavam poder com o uso da força, mas esse termo só adquire um sentido de crueldade quando passa pelo governo dos 30 dias em Atenas. Mas a tirania vai começar a ser derrotada e vai abrir espaço para uma nova fase na Grécia. O governo dos tiranos será substituído por oligarquias ou democracias. São essas que caracterizam o período clássico da Grécia, que vai vir a seguir. No momento, o comércio se caracterizava por ser uma atividade econômica própria do território grego, mas as dificuldades enfrentadas pela população que não recebia o amparo necessário das polis fez com que a dispersão das pessoas favorecesse a economia, que era baseada na agricultura. As polis, conhecidas como cidades-estado, transformaram-se em grandes centros comerciais e núcleos urbanos. E chegamos ao fim do programa. Desejo um ótimo dia para todos. Tchau!